Como tu definiria um bom relacionamento com os clientes, principalmente nos dias de hoje? Eu acredito que o relacionamento tu vira foco de algo. Quando tu tem um relacionamento, um elo criado com alguém, essa pessoa ela te torna referência. O que mudou na forma de se relacionar nos últimos anos? Aquele cara que todo dia eu tinha o hábito de ir lá tomar um café com ele, agora ele mudou. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Liberta Talks. Sou o host aqui do podcast. Hoje a gente vai bater um papo junto com o Rafael. Rafael, ele trabalhou por bastante tempo em instituição financeira cooperativa, também passou por alguns bancos, né? Trabalhou em bancos, trabalha ainda em bancos, né? Ele teve algumas experiências que ele vai passar para nós aqui, sobre principalmente trabalhar com grandes empresas, trabalhar principalmente com o viés do relacionamento. A gente vai trabalhar bastante isso hoje, porque é o assunto hoje do nosso podcast. Mas a gente vai falar, inclusive, sobre como que muitas vezes, né, Rafa? Como que muitas vezes a gente perpetua um atendimento, ou melhor, a gente perpetua hoje os nossos negócios através de relacionamento. Inclusive, a gente fala sobre parceiros de negócio e parceiros hoje de colegas de trabalho, né? Onde tem resultados inferiores ao nosso. Por quê? Porque a gente constrói pontes, né, junto com os nossos clientes. E essas pontes, elas acabam acarretando no quê? Resultados maiores hoje nas nossas operações, né? Mas, Rafa, passa aí um pouquinho para a galera aí, te apresenta um pouco pro pessoal. Tá bem. Lucas, agradeço o convite ao pessoal da Liberta. Então, para o Lucas não preciso me apresentar, a gente é irmão de vida há muito tempo, mas me apresento para vocês, já fazem quase 10 anos que estou atuando em instituição financeira. Me descobri nesse segmento, no ramo de negócios, morando fora do Brasil, morei fora dos 18 aos 19 anos, na Inglaterra e na Polônia, e lá estava tentando entrar na faculdade de medicina, na Federal, e acabei ingressando nesse ramo de negociação por acaso. Porque me descobri, né? Então, foi no acaso que eu me encontrei, né? Loucura. E daí quando voltei para o Brasil, passei pelo Itaú, passei pelo Sicredi. No Sicredi comecei desde baixo, lá como assistente de negócios. E cheguei até como gerente middle, né? Gerente de empresas dentro do próprio Sicredi. E hoje atuo dentro do Banco Safra como gerente business. Então, uma breve introdução da minha carreira é essa. Falando sobre relacionamento é um tema que me move, que nos move todo dia, né? Porque não somente falando sobre relacionamento com o cliente, o relacionamento é a base da nossa vida, né? Isso é verdade. Por isso que eu estou aqui hoje, né? O nosso relacionamento que vai além do profissional, que cria esse elo para que a gente possa conversar sobre esses temas também, né? Então, a gente se desenvolve com isso. É muito engraçado, porque quando a gente toca em assunto de relacionamento, a gente sempre pensa, né, Rafa? Relacionamento com cliente, relacionamento com fornecedor, ecossistema de vendas, mas, na verdade, relacionamento, ele transcende o profissional, né? Exato. Tem uma, assim, pegando e puxando para o lado profissional mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: mais do que vender, é preciso criar pontes de relacionamento. Como criar esses laços que transformam clientes em verdadeiros parceiros? E esse é um dilema. Por que eu trago esse dilema? Assim? Porque eu percebo durante a minha jornada, eu já vou te dar a palavra, né? Principalmente eu, que também trabalhei já apresentei no primeiro podcast, né? Mas para quem não viu, eu também trabalhei no mercado financeiro por bastante tempo. Então, fui Sicredi, depois fui Banco Middle também, né? Trabalhei em banco de negócio. E a gente percebe como, principalmente eu, como empresário, né? Na minha atual situação hoje, pessoas que foram meus clientes, Rafa, no tempo do Daicoval, do Banco Daicoval, do tempo do Sicredi, as pessoas ainda me procuram perguntando onde eu estou, se eu estou em alguma operação, se eu não estou, e principalmente, teve aquela questão aqui no Rio Grande do Sul, né, as enchentes, enfim, eu tenho clientes, turma, que até hoje eles me procuram e eles acreditam que eles têm que me dar alguma satisfação com base no negócio. Então, aconteceu o que aconteceu, né, a catástrofe que teve aqui, essas pessoas ainda me procuram dizendo assim: Lucas, olha só, tal pessoa vai te procurar, teu antigo gestor vai te procurar, mas assim, o meu negócio hoje ele acabou devido, né, às questões climáticas, enfim, eles ainda sentem essa necessidade de me falar as coisas, sendo que eu nem estou mais no ambiente do mercado financeiro, né, eu trabalho do outro lado agora, né. Mas, Rafa, para a gente poder assim contextualizar o assunto e puxar para a demanda de relacionamento, né, eu queria fazer algumas perguntas assim para a gente poder iniciar o nosso diálogo, né. Primeira coisa, hoje, como tu definiria um bom relacionamento com os clientes, principalmente nos dias de hoje? Perfeito. Se a gente trouxer pelo conceito do relacionamento, né, assim como tu bem falou agora, eu acredito que o relacionamento tu vira foco de algo. Quando tu tem um relacionamento, um elo criado com alguém, essa pessoa ela te torna referência. Sim. Então, o Lucas, para mim, hoje ele é referência falando sobre podcast ou
ministrando cursos de comunicação, de mercado financeiro. Então, eu crio esse elo e a primeira pessoa que eu vou perguntar, quando eu tiver que dar uma satisfação ou tirar alguma dúvida, é o Lucas. Então, o relacionamento ele vai criando essas pontes, né? E nos dias de hoje, muito embora a gente tenha se modernizado demais, e isso é dinâmico demais, né? Porque antigamente esses processos eles demoravam mais a ser construídos e mudados. Hoje, eu tô falando com o Lucas em um formato e amanhã pode mudar completamente. Cai fora uma plataforma, atualiza um app, e daí a gente acha uma forma mais fácil de se comunicar, a gente acha uma inteligência diferente para poder fazer. Então, esse relacionamento ele tem que ser pessoal, tu tem que utilizar as ferramentas que tu tem acesso, porém não pode deixar de ter o cuidado de ainda assim saber que tu tá falando com uma pessoa do outro lado. Faz sentido, total sentido. Então, acho que isso trazendo para uma definição, é tentar ser próximo com tudo que a gente tem ao nosso redor, mas ainda assim se colocando no lugar do outro e sabendo que aquela pessoa, ela espera algo de ti. Sim. Então, acho que isso dá pra gente trabalhar um pouquinho hoje. Já dá uma tracionada. Sabe que uma coisa que eu sempre fico pensando assim, em relação a, principalmente, esses ambientes que o relacionamento está vivendo hoje. Olha só que loucura. 1910, vou chutar aqui uma data, tá? Criaram lá o telefone. Mas 1909, eu podia bater na porta do Rafael e dizer: Rafael, vim aqui te visitar. Como é que tu tá? Tá bem? Rafael, não, beleza, ok, entra. 1910 criaram o telefone. Agora eu tenho que te ligar, Rafael. Lá, né, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, até 1945, eu tinha que te ligar, dizendo: Rafael, olha só, tô indo te visitar, beleza? Não, Lucas, vem amanhã. 2000 e eu não sei quando foi criado exatamente o WhatsApp, mas vamos botar 2010 como data. 2010, criado o WhatsApp. Agora eu tenho que mandar uma mensagem para ti, para saber se tu pode atender, para aí sim eu poder te visitar. Verdade. Né? Então, o relacionamento, a gente tem alguns dilemas, que é o primeiro. Nem sempre eu ir te visitar toda hora, eu estou sendo um bom fornecedor, estou sendo um bom cliente, estou sendo até um bom amigo. Será que daqui a pouco eu não tenho que te mandar uma mensagem dizendo: cara, e aí, posso te visitar? Não, hoje não. Fica em casa, fica tranquilo. Onde eu quero chegar aqui? Tem muitas barreiras hoje no relacionamento, eu não sei se tu concorda comigo sobre isso, né? Que elas acabam sendo linkadas com base nas ferramentas que a gente utiliza hoje. Então, antes tu ia lá, apertava a mão do cara, tu apertava a mão do empresário, toda hora, todo santo momento. Agora não, nós a Liberta, aqui. Para você ter uma ideia, para a gente fazer uma reunião de negócios, para conversar com algum cliente nosso que esteja no Acre, por exemplo, eu não vou ter o Acre. Né? Então, eu construo pontes de relacionamento utilizando ferramentas para isso. Isso. Né? Então, acho que aqui é um grande ponto para a gente poder iniciar o debate, né? Um bate-papo. E até a segunda pergunta que eu tinha para ti, até ela já foi respondida com base no que tu falou, né? O que mudou na forma de se relacionar nos últimos anos? E aí eu não sei se tu quer dar uma nova profundidade ao tema, ou se tu quiser, de repente, a gente pode passar para a próxima pergunta? Não, eu acredito que a gente pode aprofundar um pouco mais, porque não tem uma resposta óbvia muitas vezes nos temas, né? E falando sobre relacionamento, que é algo tão amplo, a gente consegue perceber alguns fatores, né? Estou aqui falando sobre minha opinião, isso não é um conceito máximo. Mas o que eu percebo hoje, que nós estávamos falando, assim como tu comentou agora, sobre a praticidade que as coisas se tornaram, né? O contato se tornou prático. Muito embora ele seja prático, você tem que saber dosar a forma que eu vou contatar essa pessoa. Porque, como tu comentou, aquele cara que todo dia eu tinha o hábito de ir lá tomar um café com ele, agora ele mudou. Porque agora ele tem uma demanda que ele vai poder fazer reunião online, ele tem uma demanda que ele não vai precisar mais estar na empresa todo dia. Então, se tornou mais prático para ele, mais cômodo, e a forma de ele se relacionar com os fornecedores, com os clientes, contigo, ela pode ter mudado também. Então, no nosso caso, colocando na prática o relacionamento com o cliente, a gente sempre tem que se perguntar aquilo que a gente aprende lá desde o início, quando a gente fala de relacionamento. Como o outro quer ser atendido? Sim, sim. Sabe? Lucas, tu gosta de falar pelo WhatsApp? Ah, Rafa, não gosto, prefiro que me ligue. Tá bem. Faz sentido. Lucas, tu gosta que eu mande áudio no WhatsApp ou mande texto? Tu vai dizer: detesto áudio, gosto só de mensagem. É verdade. Aquilo é específico para uma pessoa, tem outra que só gosta de falar em áudio. É verdade. Então, acho que isso é tu entender, tu adaptar isso dentro do teu contexto de vida, novamente, todo dia, né? Trazer o relacionamento com o teu cliente, colocar ele dentro da individualidade de cada cliente
e saber adaptar tudo que tu tem à tua volta para poder atender esse cliente, como ele gosta de ser atendido, agrega muito na tua vida, né? Só que também tem o outro lado. Isso gera um pouco de frieza, né? Sim, Porque tu tá distante. faz sentido. É verdade. Então, ao mesmo tempo que tu tá o tempo todo conversando com ele, ele pode nem saber quem tu é. Tive uma pessoa na minha vida que ele falava assim: vai lá na oficina mecânica. Eu trabalhei numa empresa de logística uma época. E ele falava assim: vai lá na oficina mecânica e pergunta. E fica olhando, fica em cima do mecânico o que ele vai fazer para olhar o que ele tá fazendo de serviço. Aí eu perguntava, mas eu não sei o que ele tá fazendo. Eu não entendo de mecânica. Uhum. Mas ele não sabe que tu não entende de mecânica. Ele sabe que tu está ali olhando. Ele tem a dúvida. Sim, sim, Né? sim. Mas vai lá para que tu possa estar ali dentro, olhando o que ele está fazendo e ele fique com a dúvida se tu sabe ou não. Sim, sim. Por quê? Primeira coisa, tu gera o elo de comunicação próximo do cara que está mexendo no teu, nesse caso, no teu caminhão, né? Uhum. Segunda coisa, ele não vai te passar para trás. Terceira coisa, o dia que ele tiver que tentar te passar para trás ou te dar um não, ele sabe quem tu é, porque ele já te viu. Sim. Então, quando tu liga para um cliente para dar uma negativa de crédito, tu liga para o teu cliente para cobrar ele, para várias coisas, para dar um feliz aniversário, no momento Feliz que aniversário, velho. ele sabe quem tu é, fica muito mais pessoal aquela ligação. Tu não está no momento presente, Faz sentido? mas fica muito mais pessoal. Faz sentido? Então, essas coisas que vão crescendo no dia a dia, a gente sempre tem que tentar, né? Utilizar as ferramentas que a gente tem, estando próximo da forma que ele gosta. Então, é um complexo que a gente vai tendo que construir para Gigantesco. estar próximo, mas dentro de cada individualidade não tem um conceito. Rafa, tu quer ver uma coisa? Pegando esse gancho, e quando a gente está falando de desafios, né? Porque isso é um desafio. Porque antes, quando a gente não tinha ferramenta, a gente só tinha que pensar assim, bom, tem que estudar o mercado lá do cliente, enfim, preciso visitar ele, preciso segmentar, preciso trabalhar isso, mas antes eu só tinha que ir lá. Uhum. Agora eu não tenho mais isso. Uhum. Eu tenho que saber por onde ele quer falar, o horário que ele pode, dentro de toda uma... Vou criar aqui uma palavra que é muito... Vou criar ela, na verdade, né? Infoxicação. Dentro de toda uma base informacional hoje que o mundo vive, né? Tu tem que achar um espacinho para poder conseguir falar com ele. Sim. Se tu não achar esse espaço, tu não consegue estar próximo dele. Né? Então tem que avançar nessas camadas, e isso é muito difícil. E tem um livro que eu li, que é o livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, e ele fala uma coisa que eu considero muito real, que é assim, ó, proximidade. As pessoas gostam de contar a sua história. Então, quando tu fala dos aniversários, né? Tu falou ali, comentou, ligar pro meu cliente, enfim, dar um feliz aniversário para ele. Ele fala que as pessoas gostam de contar a sua história. E outra, ele traz muito que nesse ambiente que a gente vive hoje, né? As pessoas elas gostam de ser atendidas sendo chamadas pelo próprio nome. Então, o nome das pessoas hoje é o som mais bonito, ou é o melhor som, né? O som que as pessoas mais gostam de ouvir. Então, esse livro ele traz muito isso, assim, que a proximidade nas relações, ela traz essa via de rapport, que ainda é a maior via que se tem de relacionamento que existe. O presencial ainda é. O olho no olho ainda é a primeira via de relacionamento que existe. Mas, quando eu digo primeira via, eu digo que ela é a que cria mais conexão. Né? Mas para eu chegar nisso, eu preciso te chamar através de uma ferramenta como o WhatsApp. Eu preciso te mandar um e-mail. Eu preciso te ligar ou te mandar um áudio, conforme tu disse, né? Como tu gosta de ser atendido. Então, através dessas vias, eu preciso costurar esse relacionamento para poder estar sentado aqui conversando contigo. Né? Exemplo. Isso é uma coisa muito louca. Quando eu estava no Sicredi, nós fizemos uma prospecção de um cliente gigantesco no Brasil. Uma multinacional. Faturamento de 4 bi e meio, 5 bi. E de uma uma prospecção extremamente fria. Então, por ser fria, ela acaba sendo muito difícil. Porque tu precisa chegar a alguém que tome decisão a ponto de te levar até a empresa sem te conhecer e confiar no teu trabalho. Isso é difícil demais, né? Para qualquer meio. E sabe qual foi o elo de ligação que fez ele nos receber e depois a gente conseguir avançar em negócios? Um sobrenome. Sobrenome? É. O sobrenome da pessoa que ligou para ele e da pessoa que atendeu do outro lado era o mesmo. Ah, sim. E quando ele foi passar o sobrenome, quando ele foi passar o e-mail, me manda um e-mail, aquela abordagem, né, mais fria possível, né? Me manda um e-mail que depois a gente olha. Sim. Ele foi passar o e-mail e falou: meu nome é tal, ponto, tal. Quando ele falou tal, tu é da onde? De qual região? Tu é sobrenome tal, de tal família? Ele, sou. Então eu vou te visitar, eu também sou de lá. E aí a gente criou a conexão e deu negócio. Mas fazendo o elo com o que tu está falando, né? O nome chama muito e quebra essa barreira muitas vezes para tornar próximo, mesmo que por telefone. Sim, sim. E o Rafa, é muito engraçado, né? Tu traz essa questão falou de sobrenome ali e tudo mais, né?
Hoje, se a gente for observar, quando tu pega uma grande empresa para trabalhar, por exemplo, ou tu pega um grande player de mercado, tu não consegue atingir já direto quem toma a decisão, né? Tu precisa transpor algumas barreiras. E a primeira é, por exemplo, um financeiro. Eu aposto que essa pessoa que está falando contigo era um financeiro, né? Exato. Ou, enfim, teve essa questão, era o financeiro. Então, muitas vezes a gente quer chegar no nível de fidelização máximo ou atender já o tomador de decisão, dizendo que eu tenho que passar, eu tenho que transpor essa barreira. Sim. Né? E aí a gente fala muito sobre isso, né? Em vez de eu pegar e tentar direto me relacionar com quem toma a decisão, eu preciso fazer com que a primeira pessoa da primeira barreira, ela entregue a informação da maneira que eu quero. Uhum. Porque se eu não fizer isso, o cara vai chegar lá, por exemplo, tu vai querer atender uma grande empresa, entregou um material, ele vai chegar no tomador de decisão e vai dizer assim, veio um cara aí, o Rafael, do Banco Safra aí para atender, para passar umas informações aí bancárias, enfim. Uhum. Tá aí, quer dar uma olhada? Olha, a forma que ele vai levar, muitas vezes vai acabar o quê? Descredibilizando o teu trabalho. Até porque se tu for direto na pessoa, no dono da empresa, sim, e o dono comprar a tua ideia e o financeiro não quiser, não vai rodar. Não vai rodar. Porque é ele que toma... Primeiro que tá tudo certo, vamos lá. Ele tem toda a parte de convênio, tá tudo certinho, material, ferramental, todo rodando. Aí chega um cara lá para mudar tudo. Não, se tu não chegar e conseguir conquistar ele, tu não avança nas etapas. Verdade. Né? Então, isso é muito verdade. Pra você ter uma ideia, uma vez eu fui numa consulta, enfim, médica, e aí eu cheguei na secretária lá, né? Oi, tudo bom? Vim aqui me consultar com o doutor tal e tal. Beleza. Só aguarda um pouquinho que ele já vai te receber. E tinha uma fila de gente, assim, tinha umas pessoas sentadas com umas pastas. E eu comecei a observar aquelas pessoas, fiquei assim, mas que coisa estranha, né? Quem será que são esses caras? E aí na minha cabeça... Né, sabe, tu começa já... A gente que é vendedor, a gente começa a pensar, mas o que será que estão fazendo, né? E aí eu comecei a pensar assim, essa galera possivelmente trabalha com aquela parte de representação médica, né? Sim. Promotoria, enfim. São promotores, enfim. E aí eu peguei e fiquei parado assim, eu disse, qual é que é desses caras? E aí tô ali sentado, chegou uma moça, passou pela porta, foi direto na secretária, deu um bom dia, assim, bom dia, fulana, como é que tu tá? Já tirou um bombom da bolsa, botou na mesa, assim, como é que tá o doutor tal? Tá bem, ele tá por aí, tá. Ele só vai atender aquele menino ali e ele já tá disponível, mas tem umas pessoas aqui que querem falar com ele também. Ela, não, tô passando ali, bateu na porta, entrou porta dentro. Atendeu o doutor, não vou falar o nome dele, enfim, atendeu o doutor, bateu a porta e foi embora. E ficou todo mundo assim, cara, o que estava acontecendo? O nível de confiança, o nível de proximidade, né? O relacionamento dela era tão grande com aquele cara, com aquele doutor, com aquele médico, enfim, que ela simplesmente passou na frente de todo mundo. Uhum. Então, quem ficou lá, ficou, galera. Vai ser só mais um dentro todo aquele processo. Vai ter que avançar numa camada muito maior. Por quê? Porque ela já avançou nessa camada através de quem? Não só pelo... Não é o elo não é só e somente só o médico. Sim. O elo está na secretária. É verdade. Né? Então, ela chega lá, é o bombom, é o bom dia, é o boa tarde, como é que tu tá, fulana? É o nome da secretária. Ela sabe o nome da secretária. Não, e esse teu exemplo é muito bom porque ele pega todas as camadas, né, de um nível de um nicho, né, que é o médico. Sim. E tu percebe em diversos filmes que a gente vê falando sobre esse ramo, né, do promotor de vendas do ramo farmacêutico, que é muito dentro disso, né? Sim. Ele vai lá, ele leva uma promoção para o médico para agradar, ele sai para fazer um churrasco 200 quilômetros da cidade que ele tá com o médico que o médico gosta. É verdade. Então, é tu saber conquistar o teu cliente em pequenas coisas que faça com que ele vá quebrando as barreiras e torne aquilo mais próximo, não seja só aquele relacionamento profissional. Produto. Produto e produto. Ele tá me ligando porque ele quer me vender alguma coisa e eu não quero contratar nada. E eu vou ligar para ele quando precisar de alguma coisa. Aí tu quebra essa barreira, né? Então, é esse nível de detalhe que consegue separar os excelentes profissionais dos bons profissionais. Porque às vezes ele é muito bom. Só que ele não tem esse tino, ele não tem essa percepção e ele acaba não chegando num nível que poderia chegar caso ele tivesse essa sensibilidade. Né? Olhar o meu cliente, eu vou prospectar esse cliente. Será que ele torce para qual time, se for um homem, por exemplo, né, que gosta muito de futebol? Ou a mulher envolvida dentro disso, assim, olhar o Instagram da pessoa, olhar o LinkedIn para ver quais são as referências, se a pessoa gosta de futebol, se ela gosta de beach tênis, está muito comum, né? Tá então, pior que tá isso aí. Explodiu esse negócio. Então, com isso, tu vai gerando elos de ligação. E assim, tu pode quebrar na mesma ligação que tu vai fazer de prospecção, que antes falaria, eu sou da empresa tal, gostaria de falar com fulano de tal. Vi no teu Instagram que tu gosta de jogar futebol. Pra qual time tu torce? Torço pro time tal. Legal, eu torço pro outro, mas depois a gente se enfrenta e vê quem é melhor e tal. Então tu vai quebrando, entendeu? Sim. Então tu vai criando esses elos através de coisas pequenas. E assim tu vai conseguindo
chegar dentro do teu objetivo. Olha que legal. Fala um pouco da tua vida. Tá. Se tu me permite? Tá. Tá. Olha só. Tu é um cara que gosta muito de cavalos. Uhum. Tu gosta muito da cultura gaúcha. Ok. Né? Isso. Vamos supor que eu seja sei lá, um gerente de negócios e tu tem uma empresa, eu vou te visitar. E eu chego lá no teu escritório, ou no teu consultório, o que for que tu tiver. Tá. Né? E aí eu olho vamos supor que tu tem alguns troféus. Tá. Aí eu vou olhar aqueles troféus, vou olhar um monte de cavalo lá. Eu não conheço muito de cavalo. Não conheço, na verdade, eu não conheço nada. E é nesse ponto que se toca. Hoje, para a gente construir rapport, as pessoas gostam de contar a sua história. Né? Sim. Ao invés de eu chegar lá querendo saber tudo, ou melhor, eu sabendo de tudo, Sim. pô, que legal, eu amo cavalo também, esse quebra-gelo é um tiro no pé. Né? Mas eu posso chegar para o Rafael, que é um cara que gosta desse mercado, e dizer para ele assim: ô Rafael, aqueles troféus lá, do que é? Ah, aquilo lá é da morfologia, aquilo lá é do bocal de ouro, aquilo lá é do... Tu deixa ele contar. Isso. Pô, que legal, eu tenho interesse em saber mais sobre isso, me conta mais, eu quero saber. Aquele troféu lá é do quê? Ah, aquele troféu lá foi de morfologia do cavalo ou da égua tal. Pô, que legal, cara, foi quando esse ano? Ah, esse foi 2018. Cara, me conta mais, deixa eu conhecer mais. Eu tenho um grande interesse em saber sobre isso. Uhum. Isso, gente, quem tá em casa, isso avança muito nas camadas, principalmente nas camadas de confiança, porque todo mundo gosta de contar uma parte da sua história. Verdade. E sempre tem um draminha. O que é o draminha? Aí eu atravessei o mar com a aspirina na mão, do outro lado eu só tinha lá um prato de comida. É sempre assim, sempre tem um drama. E esse drama a gente consegue avançar nas camadas de consciência, né? Então eu gosto muito de falar sobre isso, porque produto pelo produto, a relação ela é muito rasa. Não tem profundidade. Não tem como. Sempre vai ter alguém mais barato que tu, alguém com um produto talvez melhor adaptado que tu. Então, se tu não conseguir quebrar os outros pontos da relação, tu sempre vai ter concorrentes diretos que vão estar no mesmo nível que tu vai estar disputando. Exatamente, exatamente. E faz todo sentido. Olha que interessante, contar essa informação, eu me lembrei de uma situação específica aqui. Olha só, todo cliente que ele vier por preço, ele vai por preço. Agora, quando eu avanço nas camadas, principalmente a gente vai falar um pouco sobre tecnologia daqui a pouco, mas uma das questões é mais ou menos assim. O Rafael, qual é o nome da mãe do Rafael? Qual é o nome da esposa do Rafael? Qual é o nome, principalmente do círculo de amizade do Rafael? Quais são os principais amigos, os melhores amigos, a galera que está sempre com ele? Quem são essas pessoas? Quais são os próximos sonhos que o Rafael quer adquirir? Ou melhor, né, objetivos de vida, né? Ah, comprar uma casa, trocar de carro, que legal, que carro. Que cor? Ah, Lucas, eu gosto da cor tal. Que legal, eu também gosto. Muita gente nem gosta, tá? Mas a gente precisa fazer o quê? Avançar nessas camadas. Isso é a construção de rapport. Tem um player no mercado que eu gosto muito de ouvir ele falar, que é o Flávio Augusto, né? Do Geração de Valor. E o Flávio Augusto, ele fala muito sobre... Quando a gente vai vender um produto, a gente não fala sobre o produto. A gente tem muito a base da escutativa e a gente deixa o cliente falar. Só que eu construo eu construo a condução com base em perguntas. Então, eu vou te perguntando, tu vai me falando, legal, pô, interessante. Pergunta aberta, né? Pergunta fechada, e eu vou construindo isso. Porque só nessa base eu vou conseguir de fato ter um relacionamento mais duradouro e mais profundo com o meu cliente. Porque senão, veio por preço, veio por taxa, veio por PMT, né? Por parcela, meu amigo, ele vai pelo mesmo motivo. Até porque essa abordagem é legal de observar, porque quando tu chega em um cliente, tu vai fazer uma abordagem através de perguntas, primeiro que tu vai ter que te construir muito bem, né? Para te tornar um excelente profissional, além de dominar técnicas de venda, tu vai ter que dominar técnicas de oratória, pausa, respiração, entonação de voz. Então, quanto mais recurso tiver, melhor é. Sim. Tu tem mais recursos para poder efetivar uma negociação. Então, tu estava falando sobre a questão das perguntas abertas e fechadas, né? Sim. Se eu chego pro Lucas, eu quero te vender um produto, e eu te falar tudo que eu acho importante do produto, para ti pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Faz sentido. Porque não... Para ti aquilo não é importante. Eu posso te falar, eu vou te trazer um custo efetivo menor. Aí tu vai me dizer, não, mas para mim o que importa é a tecnologia, eu estou bem atendido, não me incomodo com nada na tecnologia. Faz sentido. Então, se eu te perguntar assim, hoje para ti, no meu serviço, o que te atende, o que tu busca, começa com perguntas mais abertas, depois tu vai afunilando, todo o teu speech ele vai ser direcionado para aquilo que o meu cliente, meu potencial cliente, me disse que era importante para ele. Claro. Então, claro, eu posso dizer... Faz E tu vai ser sentido. e tu sempre vai ser honesto, dizer para ele o que tu é bom e o que tu é ruim. Sim. Mas em deixar ele confortável em dizer, olha só, o meu serviço que eu estou te ofertando, e isso em qualquer segmento, a gente fala muito sobre bancário, das cooperativas, de crédito, instituições financeiras, porque é o nicho que eu atuo. Mas em qualquer relacionamento,
Tu tem esse ponto, tu vai conduzir a tua conversa para deixar o teu cliente tranquilo de que aquilo poderia ser uma oportunidade interessante para ele. Sim. Só que tu vai entender, através do que ele tá te falando, como que tu vai agir com ele. Sim. Para ver se tu não vai dar um tiro no teu pé. Rafa, já que a gente está tocando nesse assunto, né? Falando sobre essa questão de já devolver com produto, né? Uhum. É normal, é a ansiedade do ser humano e o mercado. Acho que o mercado de agora, né? Principalmente com muita informação, como eu comentei antes, né? Acaba acontecendo isso. Mas pegando esse gancho, eu queria te trazer assim. Hoje é um grande dilema, não sei se para ti não é, tá? Principalmente porque tu já teve em diversas pontas hoje dentro do mercado financeiro. Tu já foi assistente, como tu comentou, teve uma carteira inchada e hoje tu vive um mercado onde tu tem pouco menos empresas e quanto mais tu sobe, middle, corporate, menos ainda. Para você ter uma ideia, quando eu atuava no middle, eu tinha uma obrigatoriedade de ter apenas 25 contas na minha carteira. Se eu tivesse a 26ª e eu fizesse um negócio com ela, eu teria que escolher dentro daquele grupo econômico transferir essa conta, né, ou enfim, a conta menor ali, de menor valor, para outra pessoa, né? Então hoje é um grande dilema, eu queria que tu me falasse um pouco, como que tu vê isso, né? Como equilibrar a personalização, que é o atendimento muitas vezes que tu vive hoje, né? Com a escala no atendimento. Por conta de quê? Tecnologia, a gente vai falar sobre ela depois, né? Mas assim, como que tu vê isso? Principalmente transição, saindo de uma escala muito grande para hoje ser mais personalizável o teu atendimento, né? Eu vou tomar posse de uma frase que me falaram quando eu ainda era assistente do Sicredi. Tinha um grande amigo que ainda está lá e ele falava o seguinte: sempre faça o trabalho bem feito. Para te ser promovido, para te ir para outros patamares, tu pode ter proatividade, tu pode querer ser melhor e começar a fazer atividades diferentes da tua função, mas faz o teu bem feito. Então, seja um bom assistente enquanto tu é assistente para te poder ser um bom gerente. Ou seja um bom gerente para te poder ser um bom gerente business depois. E depois gerente middle, né? Então, tu não vai pulando etapas, tu vai agregando coisas para a tua vida, mas tu tá fazendo bem o teu papel. E o que eu quero dizer com isso? Falando principalmente sobre mercado financeiro, existem focos diferentes dentro do mesmo negócio. Tu vai num nível de agência, tem um foco de varejo. Aí dentro da mesma agência tem uma personalização conforme renda, que já tem um foco diferente. Aí vai para empresas, conforme o nicho, ela pode ser varejo, ela pode ser middle, ela pode ser corporate. E tudo isso que a gente está falando, né, de personalização e escala, ela cai nesse momento que eu digo qual é o meu foco. Dentro da minha carteira, dentro daquilo que eu atuo, qual o foco que muito sentido isso. que eu preciso dar para minha carteira. Porque tem segmentos que tu vai precisar personalizar muito. Primeiro, para poder concorrer. Sim. Porque o mercado vai sempre trazer novidades, vai sempre trazer coisas diferentes. Então, tu precisa personalizar para poder ser competitivo. Faz sentido. Tem outros que vão pedir uma escala em um nível muito maior. Por quê? Se eu trato de uma operação em nível corporate, por exemplo, a escala pode ser uma operação, 500 milhões. Sim. Só que se eu precisar de uma escala de 500 milhões num nível menor, eu vou ter que quebrar essa operação em quantas? Sim, tem que falar com 2.000 pessoas. Exato. E olhe lá ainda. Então, o que eu acho assim, né? A gente precisa entender, para poder tornar responder essa pergunta de uma forma que atinja a todos, entender qual é o meu nicho de negócio, o que eu preciso crescer, e dentro disso, como que eu consigo utilizar tanto ferramentas, quanto as personalizações possíveis para eu estar em dia com os meus concorrentes e poder atender os meus clientes, mas de uma forma que eu não saia daquilo que eu estou fazendo. Que eu não tente ser middle dentro do segmento abaixo, do varejo. Faz sentido? Que eu não tente ser corporate se eu estou no middle. Sim. Porque os outros bancos não vão ser. Então, se tu conseguir segmentar isso de uma forma positiva, tu consegue equilibrar personalização com escala. Com a escala. E daí tu consegue combinar isso para que tu não te sobrecarregue também. Porque senão tu começa a personalizar uma coisa que é muito simples se tu tá num nível inferior. Faz sentido? E daí tu te sobrecarrega de atividades e tudo mais. E daí tu tem, sei lá, 1.000 clientes para atender, querendo personalizar 1.000 propostas. E tu tem 8 horas para trabalhar. É inviável. Não tem como. Não tem como. Não vive, tu não vive. Não tem como. E a gente... Sabe que isso aí... A gente já falou várias vezes sobre isso. Quando... Isso foi um dilema muito grande. Principalmente, a gente viveu coisas parecidas no mercado financeiro, né? Quando eu comecei a trabalhar, principalmente com... era uma cooperativa que atendia só advogados aqui do Rio Grande do Sul, lembra? O que acontece? Eu já iniciei a minha vida no mercado financeiro no alta renda. Eu não sei como é trabalhar o baixa renda, né?
Então, eu já trabalhei no mercado mais, com a galera com uma renda um pouco maior. Só que o que acontece? A minha carteira de alta renda lá, ela era bem inchada. Então, eu tinha um grande dilema. Como que eu faço para atender com personalização, ou melhor, atender assim, com atendimento mais pessoal, né? Mais conexão, mais proximidade, num ambiente onde eu tenho lá, sei lá, de cabeça, assim, Rafa, eu devia ter aproximadamente, acho que uns 800 a 900 associados. E, além de tudo, fazendo a mesma atividade. Exatamente. Não muda nada. O cara que tem lá 25 contas faz a mesma coisa que eu tinha que fazer com 900 contas. Então, esse é um grande dilema, né? E a gente nota que daí, quando vai para um outro ambiente, daí eu saí dali, né? Saí dessa cooperativa, fui trabalhar contigo, daí como PJ, e aí tu pega MEI, vai indo até as grandes empresas, tu vai notando que vai mudando isso. E a escala do negócio hoje, a gente nota que muitas vezes, principalmente a galera que está mais na baixa renda, o MEI, a empresa pequenininha, ela quer o quê? Agilidade. Toque de caixa. Então, a escala, de repente, pode estar ligada a isso, né? Então, toque de caixa, vamos lá, o que precisa? Preciso de cartão, preciso de, vamos lá, um cheque especial, preciso correr, né? O cara não, o cara da grande, lá do grande faturamento, o cara com uma renda um pouco maior, o agro, né? Principalmente o agro um pouco mais parrudo, perto de um latifúndio, enfim. Esse cara já quer o quê? Um atendimento mais personalizado, ele já quer tempo, ele quer que eu vá visitar ele precisa de um cara que tenha uma consultoria financeira e olhe para o negócio dele para verificar principalmente coisas que a gente não vê. Quer ver um negócio que eu acho bem legal, que eu gosto muito de comentar quando a gente fala de estratégia? Eu li um livro, tá? Uma literatura, que ele traz no início da literatura um prefácio de Neil Hackham, que escreveu Spin Selling, tá? E o Neil Hackham ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos para verificar o que as empresas elas gostariam em um ambiente de fornecimento. Aí tinha lá algumas opções, era lobo solitário, tinha um vendedor desafiador, tinha o cara esforçado e, por fim, tinha o fornecedor que ele construía relacionamento. Somente 6% das empresas disseram assim, ó, eu quero alguém com relacionamento. Aí você pensa, mas relacionamento não é importante? Ele é muito importante. Só que sozinho, ele não vale. O que é o sozinho? Eu preciso olhar para a empresa do Rafael e ajudar ele a ver o que ele não está vendo. Porque hoje o Rafael, se ele tem um mercado, por exemplo, o que ele quer? Comprar mais barato e vender mais caro. Gerar margem. Gerar margem. É isso que ele está pensando. Ele não está pensando que linha de crédito ele poderia tomar junto ao mercado financeiro para aumentar a margem dele. Não. Ele está pensando no fornecedor e no cliente. E daqui a pouco, se eu disser para ele, se tu renovar tua fachada, tu agrega em faturamento. Exatamente. Pode continuar com a mesma margem, mas tu agrega em faturamento. Exatamente. Então, coisas que ele não está observando. Por quê? Cara, ele está ali focado no que ele tem que fazer para poder melhorar a margem do negócio dele. E aí é nosso papel no mercado financeiro olhar para ele e dizer assim, quem sabe tu usa tal linha. Quem sabe lá do hortifruti que tu compra com X% lá, tu faz duplicata. Por que tu faz duplicata? Porque não tem o caixa, bom? Quanto que tu pagaria lá se tu, né? Tu teria desconto se tu comprasse direto. Sim. Não, a vista dá 10% de desconto. Que linha que eu, na minha capacidade máxima, poderia pensar para ele assim, eu tenho uma solução de um produto X que pode, inclusive, fazer tu ganhar dinheiro com isso. Opa, como assim? Deixa eu te apresentar aqui. Aí tem linhas lá de conta garantida, rotativa, enfim, linhas que a gente pode trabalhar com esse mercado, né? Esses dias, numa reunião com o cliente, só para fechar esse ponto não, vai embora. E contribuir, uma reunião com o cliente, a gente fez toda a reunião lá, ficou uma hora batendo papo com o pessoal de linhas cambiais e recursos do exterior, etc. E enquanto ele falava sobre financiamento a importação e exportação, né? E nós chegamos no final da conversa e pensamos o seguinte, olha, tu tem operações a cada 60 dias praticamente de ACE, né? Por que a gente não faz o contrário? Por que a gente não pega e faz uma 4131 única, com prazo de vencimento único para 1 ano e dentro desse ano tu vai gerar? Nunca pensei nisso. Aí no final, eu só fiz o gancho para entender entender onde eu vou chegar, né? Aí no final ele falou assim, gente, muito obrigado pela conversa. Como sempre, o Rafael trazendo coisas que os outros bancos não me trazem. Mas não é porque o meu banco é o melhor ou aquilo que eu oferto é melhor. Não. É só porque eu tomei uma posição de ofertar para ele fora da casinha. Sim. Sabe aquilo que é fora da caixa? Sim. Tipo assim, tu quer essa operação? Eu tenho. Mas e se a gente fizer de outra forma também? Porque daí tu tem esse ganho, tu tem isso, tem aquilo, a gente pode combinar dessa forma e tal. Porque daí tu abre, que é aquilo que tu estava comentando, né? Tu abre daquilo que ele está habituado na rotina dele. Sim.
óbvio, tu vai ter que estar preparado para as perguntas, né? Porque tu tá trazendo uma coisa que talvez ele nem conheça. Daí ele vai começar a te questionar, mas por que eu faria? Qual o custo disso, etc. Mas no momento que tu te coloca com confiança e sabe te portar, que é aquilo que vocês falam também nos cursos de vocês, né? Sim. Sobre preparação, etc. E você se porta como uma pessoa que tem capacidade de dar consultoria para uma empresa, ele já nem desconfia do teu potencial de responder as perguntas dele. Então, se tu tiver 100% de confiança e conseguir construir a tua narrativa para entender o que ele está falando, voltamos no tema, né? A escuta ativa. Construir as soluções para poder mostrar para ele coisas diferentes do que ele tem, a gente cai fora do preço. Sim. A gente cai fora do básico. Porque senão beleza. Tá bom, tu faz uma operação de FINIMP, tu faz um ACE lá, ok. Quanto que tu paga? Eu te consigo a tanto. Beleza, amanhã vai vir um mais barato que tu. Sim. Tu não construiu a narrativa. Escanteado, né? Exatamente. Isso é um grande trunfo hoje, que eu vejo que o vendedor assim, de alta performance ele precisa. E toda vez que eu toco em vendedor de alta performance, porque eu vejo que o mercado está pedindo cada vez mais por esse vendedor. Né? Que é o cara que ele olha para o negócio associado e diga, é isso. Eu comentei, né? Que eram 6% das empresas que queriam relacionamento. Uhum. Eu não vou lembrar o dado exato, tá? Certo. Mas mais de 80% pediram o vendedor desafiador. Que é o nome do livro, né? É de Matthew Dixon, o nome do livro é Venda Desafiadora. Uhum. E essa literatura, ela traz como que a gente consegue construir, né, vendas através de solução. Como o Leonardo traz muito isso, nosso sócio, ele traz uma coisa muito legal, que é assim, ó, eu não quero vender para o meu associado, para o meu cliente, a furadeira. Eu quero vender o furo na parede. A furadeira ele que escolhe. Sim. Então, se é amarela, verde ou azul, a decisão é dele. Então, eu tenho a solução. Vamos lá, a amarela é a que o mercado está te oferecendo? Eu também tenho, tá aqui, né? Mas a verde, dá uma olhada na verde. E quando tu faz isso, pode ser que o teu cliente nem feche contigo aquela operação em específico, mas ele cria um elo de comunicação contigo, um nível de relacionamento, sabendo que quando ele precisar de alguma coisa diferente ou criar uma estratégia que ele nem imagina como ele vai criar, a primeira pessoa que ele vai ligar é tu. Então, tu pode não fazer a operação naquele momento, pode não vender o produto naquele momento, mas tu cria esse elo de comunicação com ele, essa proximidade para que durante o teu relacionamento, a tua vida com ele, tratando como cliente, gera outros negócios e desencadeia porque gerou confiança. Com toda certeza. E, Rafa, quer ver um negócio? A gente não pode ignorar também o papel crescente da tecnologia, né? Porque a gente está falando aqui de relação. Sim. Ok, chegou lá, solução, tudo mais, né? Mas o que está acontecendo no mercado? Antes demorava, vamos lá, 10, 15, 20 anos para ele se atualizar. Aí foi para 5, foi para 1. Esses dias eu estava conversando com o Mikael. O Mikael trabalha aqui no marketing da empresa aqui. E ele é um cara que gosta muito de inteligência artificial, de tecnologias, né? A gente estava conversando sobre a crescente disso. Uhum. Meu amigo, a cada 2 dias surge uma nova ferramenta que faz uma nova coisa e essa ferramenta sozinha cria outra. Não precisa nem da mão humana, ela mesma autoestuda. Vamos criar uma palavra aqui, né? Ela autoestuda para fazer o quê? Criar outras ferramentas e outros negócios e outras ideias, né? Uhum. E aí eu queria saber de ti, assim, cara, pegando principalmente essa parte da tecnologia, né? Como a tecnologia mudou o relacionamento com os clientes hoje? A tecnologia, ela vem, como tu fala, né? Ela vem crescendo cada vez mais e ela vem dominando também cada vez mais. Ela pode ser uma boa aliada, como pode ser uma boa inimiga. Sentido Depende total. de quem usa ou como usa, né? Porque não sei se vai te lembrar que a gente conversava sobre aquele dispositivo que transcreve reunião, que daí ele faz os tópicos do pós-venda que tu tem que fazer, etc, né? Se eu tenho isso, a gente está conversando aqui, a gente vai bater um papo de 1h30. Não tem como eu ficar prestando atenção 100%, escrevendo 100% e depois me lembrando de tudo que está acontecendo. Agora, se eu tenho uma ferramenta dessas que separa para mim em tópicos depois, me diz o que eu tenho que fazer para dar retorno para o meu cliente, gera insights para mim para poder criar produtos ou criar soluções para ofertar para ele. Eu uso isso como aliada. Total. Né? Total. Agora, se eu dependo de um relacionamento com um nível muito baixo e eu fico só naquele no WhatsApp, tá precisando de dinheiro? Se precisar de algo, me avisa. Se precisar de algo, me avisa. Fico no teu aguardo. Isso, sabe? Esse nível baixo, Sim. o que acontece? Eu posso simplesmente criar através de uma inteligência artificial ou através de um próprio sistema de robô assim que possa te enviar uma notificação no teu aplicativo, uma mensagem no teu WhatsApp, que ela não é enviada por uma pessoa, ela é enviada pelo robô. Sim. É uma IA que faz. Sim. E ela faz a mesma coisa que tu está fazendo.
você tem limite pré-aprovado. Quer simular? Né? Então ela pode ser uma inimiga tua também se tu não souber te posicionar. Tem uma matéria do Marco Luque, eu não me lembro onde é que ele estava falando. Mas fazem a pergunta para eles justamente sobre isso, né? Tu não tem medo da inteligência artificial, de perder mercado para ela? E ele fala que não. Mas ele fala que não? Não tem. E até a pessoa que estava entrevistando meio que se choca, assim, né? Como é que tu tem tanta certeza sobre isso? Porque ele fala assim, a inteligência artificial, ela é racional. Eu sou vendedor. Eu trabalho com emoção também. E a inteligência artificial, a menos que a gente consiga desenvolver ela ao ponto de conseguir entender emoção, ela não tem como substituir o bom vendedor. Porque o bom vendedor, ele vai saber jogar com tudo o que precisa. E eu acho que a inteligência ela precisa ser utilizada nesse formato, sabe? É a gente conseguir adaptar ela como aliada, mas ao mesmo tempo entender as limitações que eu vou ter na minha rotina para que eu não atropele demais utilizando ela ou deixe de usar e fique ultrapassado, mas cada vez mais se moderniza. Hoje de manhã eu estava lendo aquela matéria que falava sobre as compras de propriedades em que a inteligência artificial está precisando para refrigerar os servidores, né, de água. Então já estão comprando uma porção de terras gigantesca. Oportunidade de negócio, tu tem uma porção de terra. O cara que é produtor vai lá, aluga, vende. Então daí tu sempre te modernizando, tu consegue fazendo essas adaptações para que a inteligência artificial não te atropele. Sim. Né? Sim. Porque senão vai virar sempre aquele negócio. E isso não vem de agora. Sempre é a mesma discussão. Revolução industrial, as grandes guerras. Mas daí começou a botar equipamentos, tirou a mão de obra. Agora vem inteligência artificial. Mas aí não vai ter trabalho. Cara, te mexe, não depende disso. Sim, sabe? sim. Usa isso a teu favor, tá ali te ajudando. Sim. Sabe, Rafa, um gancho que eu quero pegar. Eu gosto muito de falar de tecnologia, já deve ter notado, né? E uma das coisas que eu sempre fico pensando é mais ou menos assim, ó. Hoje, tenta ensinar alguma coisa de tecnologia para os avós da gente. Mesmo que a gente tenha a maior calma do mundo e a maior didática do mundo, andragogia pura, tá? A gente não consegue. Porque nós somos a IA deles. Sim. A gente passou de moto por eles. Sim. E eles ficaram. Okay. Só que onde é que tá o perigo? Eu considero a tecnologia ela um grande aliado, tá? Só que tem que saber usar. É bem como tu falou. Porque assim, ó, principalmente conectado com o relacionamento com o cliente. Se eu não souber lidar com a tecnologia que está vindo, com a inteligência que está vindo, ela vai passar por mim. E eu, com 40, 50 anos, virei meu avô, que hoje tem 80. Só que eu cheguei mais cedo naquela fase que ele está hoje. Sim. Porque ela vai passar por mim. E se eu não tiver ali, se eu não tiver capacidade de subir naquela moto e ir com ela, eu tô ferrado. Porque olha só, pensa comigo. Tu falou da ferramenta essa, né? De transcrição e tudo mais. Ela não é simplesmente uma transcrição. Ela consegue entender, inclusive, próximos passos daquela negociação, ela consegue entender pontos de alerta, né? Ela consegue entender muitas coisas. Essas ferramentas, para ter uma ideia, elas podem ser utilizadas, inclusive, para entrevista de emprego. Para quê? Para saber se daqui a pouco o candidato tem fit cultural, né? Se o candidato, principalmente a parte de hard skills e soft skills dele, está conectada junto ao que a gente está procurando no negócio. Dá para usar para um monte de coisa. Agora, pegando para o relacionamento com o cliente, vamos lá. Não tem nada pior. Não sei se tu concorda comigo, tá? Eu estar sentado conversando contigo, em vez de eu estar olhando no teu olho e batendo um papo contigo, eu estou aqui redigindo um diário. Rafael, eu vou te pedir uma licença, eu vou escrever algumas coisas aqui, tá? Enquanto tu tá falando, eu não estou nem olhando para ti, eu estou olhando para o caderno. Gente, essa era praticamente acabou. Tem gente que ainda utiliza, sim, mas vai ter que ter uma habilidade de escrever tópicos. Rafael falou alguma coisa, escreve um tópico. E assim toca a vida, né? Mas por que não usar uma inteligência artificial para fazer isso? Eu estava numa aula, na semana passada, no Paraná, e um aluno, ele trouxe que algumas... o próprio nativo do telefone está trazendo IA. No ambiente de conversa, né? Ele trouxe lá sobre um telefone, o telefone dele é um Samsung, e daí tem uma Samsung IA lá, que ela consegue, inclusive, já tu ativa no telefone, já vem a nativo dele, bota ali, ele consegue identificar o que está sendo conversado, e ele já te entrega isso. Então, assim, tem coisas hoje que eu acredito que a gente vai ter que parar de fazer para que o meu relacionamento seja mais duradouro. Uma delas, tem uma frase de Peter Drucker que diz isso, né? Não existe nada mais inútil no mundo do que fazer eficientemente algo que eu nem deveria ter feito. E o que é o inútil? Escrever. Eu estou conversando contigo, para que eu vou escrever? Por que eu não deixo um negócio aqui, né, com uma inteligência artificial para poder coletar essas informações, né? A ferramenta de escrita, ela sempre foi muito importante até chegar a algo que se sobreponha e melhore. Sim, né? sim, é Mas verdade. eu concordo. E, de novo, tudo que eu falo é pessoal. Sim.
Eu também, é opinião, tá? Eu detesto estar sentado na frente de uma pessoa, eu me sinto desconfortável ter que escrever. Sim. Ou ter que ir com um papel e uma caneta para uma reunião, e enquanto a pessoa fala, eu ficar anotando. Porque não é aula. Sim. É uma reunião. Sim. É um bate-papo. É um início de relacionamento, é uma manutenção de relacionamento. Uhum. Aí tu pode cair para várias interpretações, porque, de novo, quem interpreta é quem tá te ouvindo. Ou Sim. quem tá falando, né? Sim, no sim, caso. sim. Então eu tô conversando contigo. Eu vou estar escrevendo, tu vai estar Imagem, né? interpretando. Tu vai estar interpretando. Por que ele tá escrevendo? Será que ele não tá prestando atenção direito no que eu falo? Será que ele vai esquecer de mim depois? Será que ele tem muita tarefa que ele não tem que anotar? Total sentido. Então, essas ferramentas, elas vêm para nos ajudar e a gente precisa saber usar elas diariamente porque elas facilitam demais a nossa vida. Sim. A gente estava falando esses dias sobre um caso em que o dono de uma empresa pediu: eu quero saber quantas filiais da Liberta tem no Brasil. Uhum. Aí a pessoa foi lá, pegou um Excel e começou. Cidade de Porto Alegre tem 2 unidades, cidade de Macapá tem 4, cidade de não sei aonde tem... Aham. E começou a listar, e depois botou lá na coluna soma e viu quanto. Aí eu perguntei para essa pessoa: tu não pensou em botar isso na IA? No chat APT, talvez? Só perguntar Qualquer ali. uma delas ali, né? Sim. Pergunta ali quantas unidades da Liberta existem no Brasil. Era mais fácil, né? Não pensei nisso. Vamos testar? Vamos. Deu certo. Apareceu o total. Em 15 segundos. É. E daí a pessoa fez o que ela precisava fazer, só que gastou muito mais recurso e tempo. Sim. E ela podia estar focada em outra coisa. Então, tu usar a inteligência artificial, tu usar a tecnologia, é uma estratégia para ti também. Sim. Porque, além de tu ter um resultado que pode ser muito melhor do que tu faria com o teu recurso, demanda menos tempo, gasta menos esforço, não te estressa tanto, Não sei. e começa a sobrar tempo para ti também, porque é a nossa vida de sempre. São 8 horas para te atender todos os teus clientes e fazer negócios. Sim. Como que tu Verdade. encaixa isso? Isso eu estou falando sobre, obviamente, CLT, né? Sim. Principalmente falando sobre o segmento bancário, que são 8 horas para te fazer isso. Então, porque o empreendedor, ele vive 24 horas pro negócio, né? Fato. Mas dentro das 8 horas, tu tendo que respeitar o regime CLT, tu precisa cumprir isso. E se tu não souber usar as ferramentas, tu não consegue visitar seus clientes, não consegue dar retorno, tu não consegue... Daí tu começa a elencar prioridades. O cara que tu não enxerga potencial de fazer o arroz com feijão, o basiquinho, o capital de giro com taxa já pré-aprovada ali no sistema, que tu não sabe a diferença de uma taxa pré e pós, ou Selic, Price, bababá. Já vi gente no mercado financeiro que tem X anos não saber a diferença de pré para pós. Já vi. Porque daí tu vira tirador de pedido. Exatamente. E então, a pessoa, ela não tá com a cultura adaptada para isso, então ela começa a fazer o que é mais prático. É verdade. E daí ela alavanca resultado? Alavanca. Mas imagina se ela combinasse todas essas soluções para poder chegar onde ela queria chegar. Ela teria uma vida muito mais fácil. Daí tem pessoas que ficam depressivas, desenvolvem burnout, Sim. começam a perder cabelo, perder sono, perder tudo. Eu mesmo perco cabelo, mas não é por causa disso, né? Daí é genética. Mas E por conta disso, as pessoas elas se sobrecarregam e tem sequelas para a vida toda. Faz total sentido. Então a gente precisa usar isso como ferramenta para facilitar nosso dia, trabalhar as 8 horas no maior potencial possível e alavancar negócio. Sim. Alavancando Tem mais negócio tempo para se relacionar, né? É isso. Em vez de ficar preso a um ambiente analógico, né? Exatamente. A tecnologia pode nos ajudar aí para isso. Exatamente. Mas, Rafa, nem sempre tudo sai como planejado, né, meu amigo? Não tem como. Por mais que a gente utilize a tecnologia, nem sempre sai. E eu queria saber de ti, assim, porque, vamos lá, até agora a gente falou do relacionamento como base, a gente falou sobre experiências que tu viveu, a gente falou de estratégia, né? Tecnologia, foi montando um processo que a gente sempre Certo. vive. Mas tu nem sempre acertou todas, Nunca. né? E eu quero saber de ti, assim, cara, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem na gestão de relacionamento? Onde as empresas hoje se perdem nessa gestão? Qual é o principal problema que tu já teve? Né? De repente, tu pode trazer algum que tu tenha, né? Ou como tu visualiza, assim, cara, isso aqui é um problema hoje para a gestão de relacionamento. Eu acho que dá para dividir esse tema em 3 tópicos, Uhum. tá? O primeiro é não entender que o relacionamento é a chave para tudo. Então, eu tomo as diretrizes, eu defino um norte para a empresa e eu não digo que criar relacionamento com o meu cliente é o principal ponto. Então, para mim, o tópico número 1 é esse. Eu não botar o relacionamento com o cliente no primeiro ponto. O segundo ponto é não entender quem eu sou dentro desse processo. Porque lembra que a gente falou lá atrás sobre foco, né? Sim. Se eu sou um banco de varejo, eu preciso atender bem varejo. Eu não posso tentar ser middle, eu não posso tentar ser
pessoa física se eu só atendo PJ. Eu preciso fazer o que eu faço bem. Então, se eu não entender aonde eu estou dentro desse processo, eu começo a utilizar. Vamos trazer para o tema anterior. Eu não tenho inteligência suficiente, eu não tenho um sistema muito bom e eu quero que tu, Lucas, trabalhe dentro do meu recurso da mesma forma que tu trabalharia numa empresa que é uma estrutura de Google hoje, por exemplo. Sim, não tem como. Não Poder tem como. de afetação. Né? Eu não tenho estrutura para isso. Verdade. Né? É e o terceiro ponto e final, e daí eu falo por mim, né? Eu acho que existe um ponto na gestão do relacionamento que a pessoa ela pode se acomodar. Uhum. Eu já conheço o Lucas, eu tenho um relacionamento muito bom com ele, então o que eu faço? Eu não desenvolvo mais esse relacionamento na profundidade de saber, Lucas, beleza, e aí, tu comprou o teu carro que tu queria, tu trocou o apartamento que tu queria, beleza, e agora? Chegou onde tu queria, que tu me falou lá atrás? Chegou. E agora, qual é o próximo plano? Por quê? Porque a gente já é amigo, eu já como churrasco na tua casa, e daí eu fico com aquela relação separada, né? Amizade e relacionamento comercial. Uhum. E eu perco isso e fico naquele excesso de confiança de que eu não preciso fazer mais nada novo. Sim. Porque eu já te conheço. Sim. Tu já me conhece, tu já confia em mim. Como se tu dependesse de mim. Sim. Então tu sempre tem que, na minha ótica, tu sempre tem que viver como se tu estivesse conquistando o cliente novamente. Faz sentido, faz sentido. Isso já foram erros. Isso já foi um erro que eu cometi. E por conta disso eu tive que adaptar esse processo. Uhum. Porque, novamente, né, a gente estava falando aqui, não é que eu seja o suprassumo do relacionamento com o cliente e o top of mind de vendas. Tem muita coisa que eu preciso desenvolver. Só que eu preciso aprender tanto com os meus erros, quanto, melhor ainda, se eu puder, olhando o erro dos outros para não cometer também, claro, né? Claro. E esse erro de achar, estar na confiança de que aquilo que eu estava fazendo já estava bom, já me deixou mal em reunião. Então, ali eu acordei e falei, não, preciso ter uma rotina como se eu estivesse conquistando cada cliente novamente, todos os dias. Então, daria para... Eu dividiria nesses 3 pontos, porque assim eu acho que dá para resumir a pergunta que tu fez. Olha que legal, tu falou chave, quem eu sou e a acomodação, né? Uhum. Tem uma ótica no mercado que diz assim, ó, se um dia tu abrir um negócio, os teus amigos não serão teus primeiros clientes. E na ótica de relacionamento, amigos não viram clientes, mas clientes viram amigos. Verdade. Né? Então, assim, uma das coisas, eu não sei se tu concorda, que daí é uma opinião, vou pegar essa mesma pergunta que eu fiz para ti, com base no que tu pensou e trazer para mim também. Eu acho que quanto mais amigo eu viro de um cliente meu, menos eu tenho ele comigo. Mais eu perco. Por quê? Nós nos conhecemos, por exemplo, na faculdade, então não foi uma relação de venda. Sim. Né? Foi uma relação pessoal, nos conhecemos na faculdade, daí construímos família, cada um para um lado e sempre estivemos juntos, né? Sim. Onde que eu quero chegar aqui? Se fosse uma relação de negócio, eu acho que essa profundidade de parceria, né, que a gente tem, ela seria um problema para o negócio. Se fosse uma relação de negócio. Se a gente tivesse começado, sei lá, tudo lá no início fosse uma venda, eu estivesse vendendo alguma coisa, né? E tudo fosse dessa maneira. Porque esse é um grande erro que eu percebo. Os vendedores, eles quererem ser muito amigos, né, dos seus clientes e acabam, né, não sabendo dividir isso. E a gente vê no mercado financeiro, principalmente no varejo, uma coisa assim, ó, eu sou muito teu parceiro, tu é muito meu parceiro, nós somos amigos demais, tu pega as informações que eu te passo, tu atravessa a rua e fecha com o Bradesco. Tu atravessa a rua e fecha com o Itaú, tu atravessa a rua e fecha com o Sicredi, fecha com o Safra, tu fecha com os bancos concorrentes, né? E eu percebo muito isso. Que as pessoas elas não conseguem, nesse nível de acomodação, continuar entendendo assim, ó, eu preciso continuar te nutrindo com informações de solução de problemas. Tá bom. E é ali que eu vejo, na minha opinião, né? É ali que eu acho que a gestão do relacionamento peca. Mas não discordando, mas complementando o que você está falando, eu acho que esse ponto da acomodação é o que trava isso. Porque eu já tive relacionamento com clientes que na época eram clientes, hoje não são mais, né? Por questão de segmentação, limitação, etc. Em que, quando eu construí uma casa na praia, eu fui a primeira pessoa que foi comer um churrasco. E a gente fazia negócio todo dia. Boa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia separar isso, né, dentro do profissional, etc. Mas, então, já vivi esse virar amigo e ser cliente. E também já vivi a contraparte, de ser amigo e, por ser amigo, virar cliente. Entendi. Tá? Mas aonde eu quero chegar com isso? Que é o que eu te falei, né? Complementando o que tu tá comentando. O relacionamento,
ele vai convergir para alguma coisa. Uhum. Então, por que eu falo da acomodação? Porque se eu não tenho isso muito bem definido, eu não consigo desempenhar o papel que eu preciso e eu não consigo nem confrontar esse cara que virou meu amigo quando ele for lá do outro lado da rua fechar com a minha condição. Faz sentido. Se fosse um outro cliente, eu faria. Eu não vou te mandar por e-mail porque eu sei que tu vai fechar lá do outro lado da rua. Né? Mas o cara que é teu amigo, tu não faz isso por quê? Porque tu não quer quebrar a amizade. Então, por isso que eu digo, né? A acomodação, ela precisa saber, tu precisa saber separar. Esse cara virou muito meu amigo, beleza, mas dentro do nosso dia a dia eu entrego soluções para ele que são valiosas, que ninguém mais entrega. Então, por isso eu cobro. Uhum. E também daí tem a contraparte, né? Eu já tive feedbacks de levar superintendentes, diretores juntos a clientes que falaram o seguinte: eu fechei nesse formato só com o Rafael por ele ser quem ele é. Uhum. Porque nos outros bancos eu não faço isso. Sim. Faz sentido. Então tu precisa adaptar o teu relacionamento para que ele esteja em constante crescimento, não seja acomodado, e consiga fazer com que essa relação, amizade, negócio, andem juntas para que isso não seja um choque de conflito. Sim. Sabe? Por isso que o relacionamento ele não entra. A venda através do relacionamento não entra. A venda através do relacionamento ela sai. Ela parte de ti. Sim. Não é porque tu tem um relacionamento legal com o teu cliente que ele vai comprar de ti toda hora. Verdade. Não. Precisa estar em constante lapidação, constante atualização. Enfim, daí a gente entra nas variáveis da venda aqui, né? Mas faz sentido. Na minha cabeça eu sempre penso isso. Cara, em que ponto eu tô com o meu cliente? Será que eu transpus a linha que eu não deveria ter passado ela, né? Será que daqui a pouco eu não avancei muito? Será que daqui a pouco eu não tô também muito para trás? E eu tô dando espaço daqui a pouco para um concorrente? Então, esse é um grande dilema, né? O relacionamento ele te dá facilitadores. Ele te dá links, elos para te poder ser competitivo. Sim. Mas no dia a dia, o que vai te fazer fechar um negócio ou não é o produto, é a forma que tu está abordando e tudo mais. Pode vir um cara sem relacionamento nenhum com ele e ofertar um negócio que tu não pensou. Sim. Porque tu te acomodou. Faz sentido? Faz total sentido. E Rafa, me diz uma coisa. A gente já está se encaminhando para o fim, eu queria uma fala tua. Que conselho tu daria para quem está começando nessa área, no mercado financeiro? Posso olhar para a minha vida. Quando eu quis ingressar no segmento bancário, a primeira coisa que eu fiz foi procurar pessoas chaves no segmento. Uhum. Então, por exemplo, eu quero começar a trabalhar na Liberta. Quem que eu devo procurar? Eu devo procurar o gerente de RH da Liberta, no LinkedIn, provavelmente. Sim, né? Porque claro. tu não tem a menos que tu tenha indicação, Sim. tu vai procurar as pessoas-chave para aquele segmento e tu vai procurar quem que pode te referenciar para essas pessoas. Uhum. Então, para quem está começando, a primeira coisa que eu digo é identifique as pessoas-chave que podem mudar a tua vida no mercado de trabalho. Estou falando na ótica de quem quer entrar, quero ingressar. A segunda coisa é, sai um pouco daquele tenho que ter tantos semestres de graduação, tenho que ter tal certificação para entrar na competitividade. Bota o pé na porta, né? Vai lá, bate na porta. Eu falo, hoje eu trabalho numa instituição que quando eu comecei a querer ingressar nos bancos foi o primeiro lugar que eu larguei currículo. Porque tinha uma agência muito bonita lá no centro de Porto Alegre e tudo mais. E eu olhei, aqui é o lugar que eu queria trabalhar. Então, quando eu ingressei, o primeiro... Sabe quando te dá aquele déjà vu, assim, de... Eu vim aqui, o primeiro lugar que eu larguei currículo foi aqui. Olha onde eu cheguei, sabe? Sim, sim. Então, quando você faz isso bem feito, constrói a tua persona, te coloca muito bem. Não espera estar sentado na cadeira para que as pessoas te enxerguem na cadeira, sabe? Esses dias me falaram essa frase. Às vezes tu não te acha preparado ou tu não te acha em preparação o suficiente para estar na próxima cadeira, mas os outros já te enxergam. Então, constrói para que os outros te enxerguem, mesmo que tu ache que não está pronto, porque é do ser humano se subestimar, Sim, né? sim. Então, a gente estava falando sobre ingressar. Pega essas pessoas-chave e começa a ir atrás delas, mas já vai com uma ideia construída de lapida tuas soft skills, constrói tua oratória, mostra para ela teu foco de relacionamento, por exemplo, né? E tenta construir a tua abordagem, como que eu quero ser como profissional. Porque eu sabendo quem eu sou como profissional, eu consigo bater lá na porta do Lucas. Lucas, por que eu sou um diferencial na Liberta? Por que eu gostaria de trabalhar na Liberta e eu faria a diferença? Legal isso. E daí, dentro disso, tu consegue te diferenciar dentro do mercado. Legal. E tu consegue também criar a tua carreira, né? Legal isso. Muito legal isso. Sabe que no primeiro episódio a gente falou sobre carreira.
Performance, enfim, o primeiro episódio da Liberta. E o Daniel trouxe isso com propriedade. Porque o Daniel, um dos nossos sócios, ele tem 22 anos de mercado financeiro. De cooperativa, na verdade. Ele nunca trabalhou em outro lugar, né? Sim. Ele sempre trabalhou em instituições financeiras cooperativas. E ele traz isso. Se eu quero chegar onde eu quero chegar, e aqui a gente linka já com a performance. Entrar no mercado. Bom, Rafael, que conselho tu daria? E tu falou, esteja preparado para tal. E não espere estar lá para estar preparado, né? Sim. E o Daniel trouxe isso. Não adianta eu queria estar em alguma posição e quando eu chegar lá eu faço uma CPA 20, por exemplo. Quando eu chegar lá eu faço minha CEA. Não, já faço agora, meu amigo. Você tem que estar pronto para aquela posição. Faz o teu feijãozinho com arroz bem feito. Nesse caso aqui, tu tá fora desse mercado, tu tá entrando agora. Mas tu precisa entender das coisas básicas. E uma delas é imagem profissional, postura, expertise técnica. Já entrar no mercado com as certificações. Já faz a certificação, já vai atrás da certificação. Né? Se tu sabe que isso é o mínimo que te exige, É o mínimo, exato. Faz além. Né? Aquilo ali é o básico que tu vai ter que fazer, mas vai além. Olha o que tu pode fazer que te desenvolve e te coloca como diferencial na hora de uma negociação O Lucas vai contratar alguém para a Liberta. Quem que ele vai trazer? Ele vai trazer eu ou outro concorrente. Por que ele me traria? Por que ele não traria o outro? Faz sentido. Isso é verdade. E é engraçado porque a gente vê isso muito no mercado. Demais. Porque o que ocorre? As pessoas, elas sempre querem, primeiro, a parte boa. Né? Então, elas querem primeiro chegar no topo da montanha para depois escalar. Não tem como, né? Então, assim, Rafa, para a gente poder encerrar o nosso podcast, né? Tu tem algum livro, filme ou pessoa, assim, que aborde esse tema, principalmente relacionamento, de algo que seja congruente a essa questão, né? Que tu queira trazer para a galera aí? Acho que... parece que a gente combinou, né? Mas tu falou sobre uma pessoa que me inspirou muito, até foi tu que me deu esse livro, do Flávio Augusto, O Ponto de Inflexão, né? Então, destruí esse livro em, sei lá, 6, 8 horas, li todo ele. Então, como pessoa, traria ele, né? E livro, eu trouxe um kitzinho básico. Kit básico. Um kit básico. Kit não é nem sobrevivência, né? São 3 livros para construir dentro desse tema. Primeiro deles, Prospecção Fanática. Do Jeb Blount. E o segundo deles, Objeções. Os dois do mesmo autor. Uhum. E o terceiro, Spin Selling. Spin Selling. Por quê? Porque com esses 3, tu consegue pegar desde o início, como que tu te constrói para prospectar. Beleza, tu está prospectando. No segundo, quais são as objeções, como é que tu constrói o teu arsenal de respostas, por exemplo, né? Como é que tu quebra objeções, etc. Uhum. E com o Spin Selling, a gente já estava falando sobre isso, né? Como é que tu faz tudo isso acontecer. Sim, as perguntas abertas, né? Exatamente. Então, nós falamos sobre uma pessoa, os livros e uma série que eu amo e filme, né? E te digo até por uma questão de confiança, toda vez que eu via Suits, olhando como que o closer, que era o Harvey, se portava, e tu começa a observar, né? Eu já tive momentos, lá no início da carreira bancária, que assistindo Suits, e eu já revi 4, 5 vezes a série inteira, eu falava assim, não, esse cara vai contratar. Ele vai contratar porque eu sei que é bom para ele. Eu preciso só convencer ele. Daí as pessoas vinham e me chamavam e eu estava tão confiante daquilo que eu falava, não, ele vai fazer, pode deixar. Depois ficava lá 1 hora, 1 hora e meia e fechava. Então, ele mostra um pouco sobre posicionamento, postura, tu como profissional, né? Sim. Então, tudo que eu vejo, eu tento extrair valor daquilo. O que pode mudar na minha vida, o que pode melhorar meu dia a dia. E através de Suits, eu pude me tornar um profissional melhor porque eu comecei a extrair valores daquela série de profissionais que mostravam, né? Tu precisa ser assim, a tua postura precisa ser assado. Legal. Então, acho que esses... Dá para responder a pergunta de uma forma completa, assim, com um pouco de cada. Sabe que na imersão, a gente fala muito sobre Suits, né? Sim, porque o que acontece, Suits entrega uma coisa que eu não vi nenhuma série. Acho que é só em Billions, assim, eu vi um pouco, né? Mas Suits me entrega uma questão que é mais ou menos assim. Se a pessoa, ela for, por exemplo, a dona, que é uma secretária, não vou contar o fim, né? Que algumas coisas mudam, mas a dona é uma secretária. Só que se a dona passar agora na rua, a primeira coisa que vem na tua cabeça, de qual empresa ela é uma diretora, de qual empresa ela é executiva. É a imagem que... A imagem dela, e eu não digo assim pro pessoal de casa que não viu Suits, né? Assista, mas não só pela trama, mas assista emulando os personagens, né? Tem personagens lá específicos, como é o caso do Harvey, o caso da dona. O Mike Ross é legal porque é uma construção, né? Mike Ross é um outro personagem, uma construção, ele inicia de um jeito e termina de outro. Verdade. Né? Então eu acho que é uma bela série, na verdade, e eu vou te dizer assim, série de assistir e gostar da trama,
de repente não foi ela, mas a que pode mudar, e para mim mudou muito, principalmente posicionamento profissional, com certeza ela, sem dúvida nenhuma. Então, até fica também, eu puxando para mim, né? Seria a série que eu assistiria. Então, Rafa, eu queria te agradecer, né? Principalmente a tua vinda aí, trouxe aí um leque para a galera, já há bastante tempo de mercado financeiro, trouxe também a base lá, desde quando tu foi assistente, né? Trouxe pra gente, PJ hoje trabalhando com grandes corporações. Então, queria te agradecer e deixar a porta da Liberta sempre aberta para ti. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma honra participar. Me coloco à disposição tanto de vocês também quanto do pessoal que vai ouvir. O pessoal pode me achar pelo nome, né, nas redes sociais e sou bem aberto para bater papo, para conversar, para trocar ideia. Assim como a gente fez hoje, né? Sim. Tentei ser o mais simples possível para a gente poder construir e atingir todo mundo. Sim, sim. Né? Então, agradeço demais o teu convite. Uma honra estar aqui contigo, dividindo essa mesa e espero ver vocês ainda em grandes nomes, em grandes podcasts, dividindo essa experiência e expandindo cada vez mais a empresa de vocês, que traz um serviço excepcional. Show de bola. No que fazem. Obrigado, cara. Qual é teu perfil? Dentro do LinkedIn é Rafael Paiva. Tá. E dentro do Instagram é o Rafa Paiva. Bem como Rafa fala Paiva. mesmo. Uhum. Show de bola. Bom, gente, queria agradecer quem assistiu, vocês em casa. Podem seguir a nossa página, tem um botão aqui de seguir. Tem também no Spotify para vocês acompanharem a nossa página. Nos comentários vocês podem colocar, principalmente, sugestões de assuntos, né? Nossas redes sociais, @liberta.educacão. O meu é @lucasescobar. Podem ficar totalmente à vontade lá para nos seguir. Tem conteúdo de venda, conteúdo de performance. E até o próximo episódio.